a gente resolve uma equação diferencial pelo método dos operadores? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre sistemas de equações diferenciais, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, em álgebra linear, a gente está muito acostumado a trabalhar com sistemas de equações lineares nesse formato, ó. Quando a gente tem várias equações lineares, todas juntas em um sistema, e o nosso objetivo é descobrir, por exemplo, aqui, os valores de x e y que cumprem com as duas equações ao mesmo tempo. Então, a gente resolve esse sistema usando alguma técnica, por exemplo, escalonamento, substituição, para a gente encontrar quem são esses valores de x e y. Então, nesse sistema, por exemplo, a gente pode multiplicar a primeira equação por 2, e aí a gente vai ficar com 2x mais 2y igual a 4, e embaixo a gente tem 2x menos 3y igual a menos 1. E por que a gente pode multiplicar a primeira equação por 2? Por que a gente decidiu fazer isso? Porque aí, nas duas equações, vai aparecer o termo 2x. Então, se a gente subtrair as duas equações, vai ficar 2x menos 2x, que dá 0, 2y mais 3y, que dá 5y, e 4 mais 1, que dá 5. E aí sobra só o y, para a gente descobrir só quem é o y que satisfaz as duas equações. E aqui a gente encontra que y é igual a 1. Da mesma forma, a gente poderia multiplicar a primeira equação por 3, que aí ficaria 3x mais 3y igual a 6, e manter a segunda assim, 2x menos 3y igual a menos 1. E fazendo dessa forma, se a gente somar as duas equações, a gente tem 3x mais 2x igual a 5x, 3y mais menos 3y, que é 3y menos 3y, vai zerar, e 6 menos 1 é igual a 5. Então, a gente encontra que o x também vale 1. Então, x igual a 1 e y igual a 1 são as soluções desse sistema linear, que é um sistema onde a gente queria descobrir os valores de x e y que satisfazem as duas equações. E realmente, 1 mais 1 é 2, e 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 é igual a menos 1. Mas a partir dessa aula, a gente vai estudar um novo tipo de sistema, que a ideia é a mesma, só que ao invés de descobrir valores de x e y que satisfazem as equações, a gente vai descobrir funções x e y que satisfazem as equações do sistema. E as equações que compõem o nosso sistema vão ser equações diferenciais. Então, por exemplo, aqui, a gente quer saber quem é a função x que, quando eu derivo, o resultado vai ser 2 vezes essa própria função menos uma outra função y. Mas quem é essa outra função y? Se a gente tivesse só essa EDO aqui, não teria como a gente ter muito parâmetro aqui, né? Já que isso é outra função, não daria para a gente resolver essa EDO sozinha. Mas, pelo menos, ele deu uma informação sobre a função y. Ele falou que a derivada dela é igual a x, igual à função x sem derivar. Então, o que está acontecendo aqui? Supondo que x é uma função de alguma variável t, que é o que mais vai acontecer nos exercícios, e que o y é uma função também dessa mesma variável t, a gente quer saber quem é a função f de t, que quando eu derivo essa função, o resultado é 2 vezes a própria função menos uma outra função g de t. Só que essa outra função g de t, quando eu derivo ela, eu vou encontrar a própria função f de t, ou seja, a derivada de g é a própria função f. Então, enquanto aqui nos sistemas lineares comuns a gente encontrava números ou vetores, enfim, como resultados, aqui a gente vai encontrar funções. A solução dessa EDO vai ser uma função x, que é a função f de t, e y, que é a função g de t. A gente vai encontrar as funções que satisfazem essas duas equações diferenciais ao mesmo tempo. Então, não pode satisfazer só de cima nem só de baixo. Tem que satisfazer as duas. Então, as nossas soluções vão ser funções diferenciáveis que cumprem com as equações diferenciais que fazem parte desse sistema.
Mas qual é o sentido disso? Até aqui a gente já estava resolvendo EDOs bonitinho, a gente sabia, por exemplo, resolver essa equação diferencial aqui, porque agora a gente precisa resolver mais de uma equação diferencial ao mesmo tempo, mais de uma equação diferencial fazendo parte do mesmo sistema. Justamente porque existem sistemas físicos que podem ser escritos com mais de uma EDO. Então, por exemplo, quando a gente falou de modelagem com EDOs, a gente conseguiu modelar um circuito elétrico, né? Mas se a gente tiver um circuito elétrico em paralelo, a gente vai ter mais de uma corrente para lidar aqui. Tem essa corrente, aí tem a corrente que vem para cá. Então, nesse caso, a gente vai ter mais de uma equação diferencial representando esse sistema. Ou então, no caso de mistura de soluções. A gente está acostumado a trabalhar só com um tanque, né? Onde em um tanque a gente está misturando algum soluto ali e a gente conseguia encontrar a equação diferencial da quantidade desse soluto em função do tempo. Mas se a gente acrescentar mais um tanque, e aí a gente tiver todo um sistema aqui de água entrando, água saindo, a gente vai ter a quantidade no tanque 1 e a quantidade no tanque 2. Então, duas funções diferentes que são diferenciáveis e que a derivada de cada uma delas vai dar uma EDO pra gente. E a junção dessas duas EDOs vai formar um sistema de EDOs. Então, acaba sendo muito prático a gente usar sistemas de EDOs para modelar alguns tipos de fenômenos, tá bom? Então, mais alguns exemplos de sistemas de EDOs. Aqui a gente tem a derivada de uma função x mais duas vezes a própria função x, menos a derivada de uma função y, mais duas vezes a derivada de uma função z, tudo isso igual a 5. Então, repara que agora a gente tem três funções, a função x, a função y e a função z. E aí, as três têm que satisfazer essa equação aqui. Mas a gente está com três funções em uma equação, né? Não teria como a gente resolver. Por isso, ele dá pra gente mais duas equações. Uma segunda equação aqui, que envolve o x e o z, e que essa soma aqui das derivadas vai dar a variável t elevada ao quadrado. Ó, lembrando que cada uma delas é uma função de t, né? Então, o t aqui não chega a ser a função, ele é a nossa variável. E nessa última equação aqui que ele deu, que a gente tem o x, o y e o z, e tudo isso é igual a t mais 2. Então, lembra, por exemplo, que a gente poderia ter dy dx igual 2 vezes x? Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. E a derivada da função que a gente queria encontrar, que no caso é a função y, dá 2 vezes o parâmetro de quem ela está em função. Então, o y está em função de x. E o resultado da derivada é 2 vezes x. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O x está em função de t, o z está em função de t, e a soma dessas derivadas é o t ao quadrado. Um outro exemplo aqui. A gente tem 2 vezes a segunda derivada de x em relação a t, é 4 vezes a função x mais 2 vezes a função y. E a segunda derivada de y em relação a t é 3 vezes a função x menos a função y. Então, ó, cada uma individualmente é uma equação diferencial, mas quando as duas se juntam nesse sistema, elas se complementam, elas permitem com que a gente consiga encontrar quem são as funções x e y que cumprem as duas equações. Então, se eu te der simplesmente x mais y igual a 4, em um sistema lá de álgebra linear, tem vários x e vários y que você pode substituir aqui para a soma dos dois ser 4. Mas se eu te falar que x menos y é igual a 0, aí você está limitando a quantidade de x e y que cumpre com as duas equações, né? Mas então agora vamos lá entender como a gente pode resolver sistemas de EDOs. Então nessa aula, para começar, a gente vai ver uma das principais técnicas que a gente tem, que é o método dos operadores. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai falar sobre outras técnicas, a forma matricial, e aí a gente vai desenvolvendo um pouco melhor o tipo de resolução, tá bom? Então, vamos começar aqui, falando da técnica dos operadores, que é o que a gente vai chamar de eliminação sistemática. Então, quando a gente tem uma EDO, um sistema de EDOs, e a gente quer encontrar quem são as funções x e y que cumprem com as duas equações diferenciais, aqui nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o sistema em notação de operadores diferenciais. Como assim? O que está acontecendo? Gente, simplesmente,
quando a gente tiver a derivada de x, a gente vai substituir essa derivada por um operador d. Então, ao invés de x', a gente escreve dx. Mesma coisa na segunda derivada. Se for y duas linhas, a gente substitui por d ao quadrado. Então, vamos fazer isso aqui. Ó, a gente tem o x', vamos substituir por dx. Aí, aqui a gente tem 2 vezes x, a gente pode manter assim, menos o y normal, a gente pode manter assim. Então, a gente escreveu a primeira equação diferencial no formato de operadores diferenciais. Então, por isso a gente vai chamar de método dos operadores, tá bom? Aí, agora na segunda equação, da segunda linha, a gente tem o y', que a gente pode substituir por dy, igual a função x, sem derivar nem nada. Então, a gente escreve como x mesmo. Então, o primeiro passo está feito. A gente escreveu a nossa equação diferencial com operadores diferenciais, que são esses d's aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar o nosso sistema bonitinho, fazendo o x multiplicar tudo que está envolvendo o x e o y multiplicar tudo que está envolvendo o y. Então, por exemplo, aqui, a gente tem dx menos 2x mais y igual a 0 e dy menos x igual a 0. Só que aqui na primeira equação, o x está multiplicando tanto o operador d quanto o menos 2. Então, vamos colocar o x em evidência, e aí ele vai multiplicar o operador d menos 2. Então, aqui a gente simplificou o nosso sistema. Agora, gente, lembra que aqui nos sistemas que a gente vê em álgebra linear, a gente fez um exemplo aqui, onde a gente multiplicou a equação de cima por 2 para sumir com o x em cima e embaixo? Ou então, aqui no caso da direita, que a gente multiplicou a equação de cima por 3 para sumir com o y em cima e embaixo? É isso que a gente vai fazer agora no nosso sistema de EDOs. A gente escreveu no formato de operadores lineares e simplificamos para o sistema ficar assim. Agora, o nosso objetivo é eliminar ou o x ou o y, eliminar uma das variáveis para trabalhar só com a outra, para ir simplificar a nossa vida. Então, vamos começar eliminando o y, por exemplo. Em cima, a gente tem y, e embaixo, a gente tem d vezes y. Então, em cima, o y está multiplicando 1, embaixo ele está multiplicando d. Para a gente conseguir sumir com o y em cima e embaixo, vamos multiplicar a equação de cima pelo operador diferencial d, porque aparece o dy. Então, vai ficar x vezes d menos 2 vezes d, que a gente multiplicou, né? Mais y vezes d igual 0 vezes d, que vai dar 0, né? E embaixo, a gente tem menos x mais y vezes d igual a 0. Então, embaixo a gente manteve do jeitinho que estava mesmo. E aí, agora, olha só. Tem y vezes d em cima e tem y vezes d embaixo. Então, a gente consegue sumir completamente com o y, subtraindo as duas equações. Então, vai ficar x vezes d menos 2 vezes d, que estava em cima, menos x, então mais x, e y vezes d menos y vezes d, que vai zerar. Então, tudo isso é igual a 0. E agora, olha só que legal, gente. A gente chegou em uma equação que só tem o x envolvido. A gente sumiu com a outra função. E, com isso, a gente vai ter uma equação diferencial comum que a gente aprendeu a resolver nas aulas anteriores. Então, vamos trabalhar com essa equaçãozinha aqui para a gente conseguir encontrar quem é a função x. Depois, a gente se preocupa com y, tá bom? Então, esse aqui vai ser nosso terceiro passo, resolver a equação que a gente encontrou para encontrar essa função que sobrou aqui, que no caso é a função x. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma equação diferencial, porque tem esse operador d aqui. Mas vamos ver como vai ficar essa equação. Distribuindo o d para dentro do parênteses, a gente tem x vezes d ao quadrado menos 2 vezes d. E tudo isso soma o x, que é igual a 0. Então, a gente tem x vezes d ao quadrado menos 2 vezes x vezes d mais x igual a 0. Então, agora a gente pode escrever no formato de uma equação diferencial comum, né? Isso aqui vai ser a segunda derivada de x, ó, porque o x está multiplicando d ao quadrado, né? Se a gente lembrar dos operadores, quando tem d ao quadrado,
é a segunda derivada. Se tivesse d ao cubo, seria a terceira, d à quarta seria a quarta derivada. Então, aqui é a segunda derivada de x, menos duas vezes x vezes d representa a primeira derivada de x, mais o x sozinho aqui, que continua x. Então, essa é a nossa equação diferencial que a gente vai resolver. Então, gente, aqui a gente tem uma EDO de segunda ordem, porque tem a segunda derivada, que é homogênea, porque tá tudo igualado a zero aqui, né? Só aparece a segunda derivada, a primeira e o próprio x. Então, eu vou deixar o link da aula de EDOs de segunda ordem homogêneas aqui na descrição, mas a gente viu que para resolver esse tipo de EDO, a gente vai começar escrevendo a equação característica dela. Então, como vai ser essa equação característica? É o número que multiplica a segunda derivada, que no caso é 1, aqui é 1, né? Vezes r ao quadrado, da segunda derivada vai ser ao quadrado, mais o número que multiplica a primeira derivada, que no caso é menos 2, vezes r, mais o número que multiplica o x sozinho, que é 1. E tudo isso igual a zero. Essa é a nossa equação característica. Então, vamos lá resolver essa equação característica. O delta vai ser 4 menos 4 vezes 1 vezes 1, que dá zero. Então, como a gente caiu em uma equação característica que o delta vale zero, a nossa equação, a nossa solução da EDO vai ter esse formato aqui, ó. Uma constante vezes Euler elevado a raiz vezes t, mais uma constante vezes t vezes Euler elevado a raiz vezes t. Por quê? Quando o delta é zero, a gente vai ter só uma raiz, né? Na verdade, duas raízes, mas que são iguais. Então, no primeiro termo aqui, vai ficar simplesmente Euler elevado a raiz vezes t. E no segundo, para não ficar igual, a gente acrescenta esse t multiplicando. E quem é essa raiz? Vai ser menos b, então menos menos 2, que dá 2, mais ou menos zero, dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1, que é 2. Logo, essa raiz vai valer 1. Portanto, a solução x de t vai ser uma constante vezes Euler elevado a 1 vezes t, mais uma constante C2 vezes t, vezes Euler elevado a 1 vezes t. Então, essa aqui é a solução x de t do nosso sistema. E agora, como a gente faz para descobrir o y? Você tem duas opções. Você pode substituir em alguma das equações o x que você encontrou e aí resolver uma outra EDO, ou você pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente eliminou o y, só que agora para descobrir o y, a gente vai eliminar o x. Então, você pode usar qualquer uma dessas duas técnicas, e para a gente se acostumar melhor a isso de fazer a eliminação, eu vou fazer a técnica de eliminar o x em cima e embaixo, para a gente trabalhar só com o y. Então, olha só, a gente quer descobrir quem é y, e para isso, a gente precisa sumir com o x em cima e embaixo. A gente precisa que o x que está aqui em cima seja igual o que está multiplicando o x aqui embaixo. E o de cima está multiplicando o d menos 2, né? Então, para que o x de baixo esteja multiplicando a mesma coisa que ele, o mesmo operador, vamos multiplicar tudo que está embaixo por d menos 2, beleza? Então, como vai ficar o nosso sistema agora? A gente vai ter o menos x, que vai multiplicar d menos 2, mais y vezes d, que já estava, só que agora ele vai multiplicar d menos 2. E o zero, que multiplicando d menos 2, dá zero. E aí, a gente pode somar as duas equações, porque com isso a gente vai sumir com x vezes d menos 2 em cima, com menos x vezes d menos 2 embaixo. Então, x vezes d menos 2 menos x vezes d menos 2 vai zerar, né? Então, repara o que a gente fez. A gente aplicou o operador diferencial, o mesmo que estava no x aqui em cima, a gente aplicou embaixo para eles ficarem iguais e a gente conseguir eliminar. E com isso vai sobrar o y que estava em cima, mais y vezes d menos 2 que está aqui embaixo. Tudo isso igual a zero. Mas então agora a gente tem uma equação que envolve apenas o y. Vamos transformar isso aqui em uma equação diferencial. A gente tem y vezes d ao quadrado menos 2 vezes d, e isso é igual a zero. Então, a gente tem y mais y vezes d ao quadrado menos 2 vezes d vezes y igual a zero.
Logo, a nossa equação diferencial vai ser a segunda derivada de y menos 2 vezes a primeira derivada de y mais o próprio y igual a zero. Então, a nossa equação característica vai ser r² menos 2r mais 1 igual a zero. A gente tem uma EDO homogênea de segunda ordem, né? Então, a gente monta a nossa equação característica. E essa é a mesma equação característica que a gente encontrou aqui no caso anterior, né? r² menos 2r mais 1. Portanto, a gente vai ter a mesma solução, só que com outras constantes. Então, o y de t, com essa equação característica aqui, vai ser uma constante C3 vezes Euler elevado a 1 vezes t, lembrando que o 1 é a raiz da equação característica, mais uma constante C4 vezes t vezes Euler elevado a 1 vezes t. Então, encontramos o y. Então, ó, gente, a gente usou a técnica da eliminação, a gente transformou para operadores lineares, eliminamos uma das variáveis em cima e embaixo, para a gente chegar em novas equações diferenciais que a gente sabe resolver, e com isso a gente conseguiu encontrar quem é o x de t e quem é o y de t. E agora, vamos para o passo final da resolução de sistemas de EDOs pelo método dos operadores, que é a gente relacionar as constantes. Como assim relacionar as constantes? As constantes C1, C2, C3 e C4 também são importantes no fato de essas duas equações, essas duas funções, cumprirem com as equações do nosso sistema. E a gente vai ter que relacionar elas de uma tal forma que a gente consiga encontrar a solução final para esse sistema de EDOs, tá bom? Então, como a gente vai fazer isso? A gente pode, por exemplo, substituir as soluções que a gente encontrou na segunda equação da EDO. A gente tem que a derivada de y é igual a x. Então, vamos derivar o y. Quem é a derivada desse y de t que a gente encontrou? A derivada do primeiro termo é o próprio C3 vezes Euler elevado a t. A derivada do segundo termo vai ser C4 vezes a derivada de t vezes Euler elevado a t, e aqui a gente tem que usar a regra do produto, porque a gente tem o produto de duas funções de t, né? Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. E tudo isso é igual a x. Então, aqui a gente derivou o y, né? E agora, isso vai ser igual o x, que é C1 vezes Euler elevado a t, mais C2 vezes t vezes Euler elevado a t. E para relacionar as constantes, a gente vai agrupar os termos que são parecidos, os termos que estão multiplicando a mesma coisa. Então, ó, vamos arrumar aqui, fazer uma álgebrazinha para a gente conseguir agrupar esses termos. Aqui a gente tem C4 vezes Euler elevado a t, fazendo a distributiva, mais C4 vezes t vezes Euler elevado a t. Então, ó, quais são os diferentes termos que a gente pode agrupar? Em relação às constantes e a nossa solução, a gente pode agrupar todo mundo que está multiplicando só o Euler elevado a t e agrupar quem está multiplicando o t vezes Euler elevado a t. Então, ó, quem está multiplicando só o Euler elevado a t? Tem o C3, que está aqui do lado esquerdo, mais o C4, que está aqui. E se a gente passar esse termo para o lado esquerdo com o sinal trocado, vai ficar menos C1. Então, esses são os termos multiplicando só o Euler elevado a t. Agora, quem está multiplicando t vezes Euler elevado a t? Aí vai ter o C4 aqui do lado esquerdo, e passando esse termo para o outro lado com o sinal trocado, a gente tem menos C2 também multiplicando t vezes Euler elevado a t. E como a gente passou esses termos para o lado esquerdo, tudo isso é igual a zero. Agora, vamos lá, gente. Se você fizer o Wronskiano, e eu vou deixar o link dessa aula na descrição, se você fizer o Wronskiano de Euler elevado a t e de t vezes Euler elevado a t, você vai ver que elas são linearmente independentes. Ou seja, o resultado do Wronskiano que a gente encontra para elas é diferente de zero. E o que isso quer dizer? A gente tem aqui uma equação onde tem um termo multiplicando Euler elevado a t, outro termo multiplicando t vezes Euler elevado a t, e essa multiplicação tem que dar zero.
Como elas são linearmente independentes, a única forma de essa soma aqui, essa combinação linear das duas, ser zero, é se os coeficientes que estão multiplicando cada uma delas for igual a zero. Então, conceitinho de álgebra linear também, né? Quando a gente tem uma constante vezes um vetor, mais uma constante vezes outro vetor, caso os vetores sejam ali, isso só vai ser zero quando alfa e beta forem zero, certo? Então, a gente tem que C3 mais C4 menos C1 é igual a zero, e C4 menos C2 é igual a zero. Então, olha só, da segunda equação, você tem que C4 é igual a C2. Substituindo isso na primeira, você tem que C3 mais C4, então, mais C2, no caso, menos C1 é igual a zero. Então, C3 é igual a C1 menos C2. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está relacionando as constantes, escrevendo uma em função das outras. Então, aqui, eu escolhi escrever C4 e C3 em função de C1 e C2. Você pode escolher fazer de outra forma, você pode escrever, por exemplo, C1 e C2 em função de C3 e C4. Então, isolar o C1 e isolar o C2, enfim, da forma que você achar mais conveniente. Aqui no caso, eu escolhi substituir as constantes C4 e C3 pela relação delas com C2 e com C1. E por fim, através dessa relação entre as constantes, a gente chega na nossa solução final. O x de t vai ser a constante C1 vezes Euler elevado a t, mais a constante C2 vezes t vezes Euler elevado a t. E o y de t vai ser a constante C3, só que a constante C3 é C1 menos C2, né? Vezes Euler elevado a t, mais a constante C4, que no caso é a própria constante C2, vezes t, vezes Euler elevado a t. Então, essas são as funções que cumprem com as duas equações diferenciais do nosso sistema. A derivada de x é duas vezes a própria função x menos a função y, e a derivada de y é a própria função x. Então, vamos praticar essa resolução de sistemas GDOs pelo método dos operadores com mais um sistema aqui. A gente tem esse sistema de GDOs com duas equações, sendo x e y funções de t, tá bom? E aí, a gente quer encontrar quem são essas funções que cumprem com as duas equações diferenciais. Então, o primeiro passo é a gente escrever esse sistema com os operadores diferenciais. Então, onde tem x', a gente troca por dx, onde tem y', a gente troca por dy, e onde tem o y normal, a gente deixa o y mesmo. Então, onde tem x', a gente troca por dx, e olha só, aqui a gente vai ter y' mais duas vezes y. Então, vamos colocar já em evidência, ó. O y vai multiplicar o operador diferencial, que é quem está aparecendo aqui no primeiro caso, já que tem a derivada de y. E no segundo caso, é mais duas vezes y, então d mais 2. Se você fizer distributivo aqui, você vai encontrar exatamente isso, a derivada de y mais duas vezes y. Então, a gente já colocou aqui em evidência, tá bom? Aí embaixo, mesma coisa, ó. A gente tem a derivada de x menos 3x. Então, vamos colocar o x em evidência. Ele vai multiplicar a derivada dele menos 3 vezes ele, tudo bem? Tudo isso menos 2 vezes y. Agora, no segundo passo, para resolver esse sistema de EDOs, a gente vai eliminar alguma das variáveis em cima e embaixo. Você pode escolher se você vai começar eliminando o x, eliminando o y. No caso aqui, eu vou escolher começar eliminando o y, tá bom? Então, ó, embaixo o y está sendo multiplicado só por menos 2, só por uma constante mesmo. E em cima, ele está multiplicando d mais 2. Então, vamos fazer o seguinte. Em cima, vamos multiplicar todo mundo por 2, para aparecer esse 2 aqui. E embaixo, vamos multiplicar todo mundo pelo operador d mais 2. Então, vamos fazer d mais 2 em todo mundo aqui embaixo. Então, como vai ficar? Em cima, a gente vai ter 2dx mais 2y vezes d mais 2 igual a 0. E embaixo, a gente tem x vezes d menos 3, que já estava aqui, vezes o d mais 2, que chegou agora, que a gente está aplicando agora, menos 2 vezes y vezes o d mais 2, que a gente está aplicando agora,
é igual a zero. Então, a gente conseguiu deixar o y de cima igual ao y de baixo, para a gente conseguir eliminar o que tem y em cima e embaixo. Então, ó, em cima tá positivo, embaixo tá negativo. Então, a gente pode somar, né? Porque fazendo 2y mais menos 2y, a gente já consegue sumir. Então, vai ficar o 2dx de cima mais x vezes d menos 3 vezes d mais 2 embaixo. E o 2y de cima some com menos 2y embaixo. Tudo isso igual a zero. Então, a gente chegou em uma equação diferencial apenas em x, né? A gente sumiu com o y. E trabalhando com os operadores aqui, fazendo a álgebra, a gente tem x vezes d ao quadrado mais d menos 6. Isso vai ser a segunda derivada de x mais a primeira derivada de x menos 6 vezes x igual a zero. Isso é uma EDO de segunda ordem homogênea, que está tudo igualado a zero. Então, a gente consegue escrever a equação característica, que no caso vai ser esse próprio d ao quadrado mais d menos 6, né? Mas vamos colocar em termos de r. r ao quadrado mais r menos 6 igual a zero. Então, é quem multiplica a segunda derivada mais quem multiplica a primeira, mais quem está sozinho aqui com x. No caso, ele fica sozinho aqui na equação característica. Então, vamos lá ver quem é o delta dessa equação aqui. A gente tem 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, o delta é igual a 25. Como o delta é maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais e distintas. E lembrando lá da aula de EDOs homogêneas de segunda ordem, a nossa solução vai ter esse formato, ó. Uma constante vezes Euler elevado à primeira raiz vezes t, mais uma constante vezes Euler elevado à segunda raiz vezes t. E quem é essa raiz? Resolvendo essa equação de segundo grau aqui, a gente vai ter menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes a. Então, a primeira raiz vai ser 2 e a segunda raiz vai ser menos 3. Logo, aqui é uma constante vezes Euler elevado a 2t e uma constante vezes Euler elevado a menos 3t. Esse aqui é o nosso x de t a princípio. E agora, vamos encontrar quem é o y. Você tem duas opções também. Você pode fazer o método tradicional, eliminar o x em cima e embaixo, encontrar quem é a função y e depois disso, encontrar a relação entre as constantes. Ou então, você pode fazer direto, substituindo o x de t, por exemplo, na segunda equação do nosso sistema. Então, vamos fazer por esse método agora, tá bom? A gente tem que 2 vezes y é igual a derivada do x, que a gente encontrou, menos 3 vezes o x. Então, vamos fazer a derivada do x. Vai dar 2 vezes c1 vezes Euler elevado a 2t, menos 3 vezes c2 vezes Euler elevado a menos 3t. Então, isso aqui é o primeiro termo, o dx, a derivada do x de t que a gente encontrou. E agora, vamos fazer isso menos 3 vezes o x. Então, menos 3 vezes o c1 vezes Euler elevado a 2t, mais c2 vezes Euler elevado a menos 3t. Então, a gente vai ter que o y é igual a tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar c1 vezes Euler elevado a 2t, menos 3 sobre 2 vezes c2 vezes Euler elevado a menos 3t, menos 3 sobre 2 vezes c1 vezes Euler elevado a 2t, menos 3 sobre 2 vezes c2 vezes Euler elevado a menos 3t. Então, a gente, lembrando que o que a gente está fazendo é substituir o x de t, que a gente encontrou aqui atrás, na segunda equação. Aí, passando esse menos 2y para o outro lado, a gente tem que 2y é a derivada de x menos 3 vezes o x. E agora, a gente vai fazer a álgebra aqui. Então, a gente tem termos com Euler elevado a 2t e termos com Euler elevado a menos 3t. Portanto, a gente encontra que y é igual a Euler elevado a 2t, que multiplica a constante c1, aqui do primeiro termo, menos 3 sobre 2 vezes c1, mais Euler elevado a menos 3t, que multiplica menos 3 sobre 2 vezes c2,
menos 3 sobre 2 vezes C2. Então, do primeiro termo e do segundo termo. Então, ó, 1 vezes C1 menos 3 sobre 2 vezes C1 vai dar menos 1 sobre 2 vezes C1, que multiplica Euler elevado a 2t. E aqui, menos 3 sobre 2C2 menos 3 sobre 2C2 vai dar menos 3C2, que multiplica Euler elevado a menos 3t. Então, essa aqui é a função y. E repara que a gente já encontrou ela com as constantes relacionadas com as da função x. Ó, o x tem C1 e C2, e aqui a gente também relacionou C1 e C2. Então, ó, gente, no exercício anterior, tanto o x quanto o y a gente descobriu por eliminação. Agora, nesse exercício, para descobrir o x, a gente usou eliminação, a gente eliminou o y em cima e embaixo, e para descobrir o y, a gente usou substituição. A gente substituiu o x que a gente encontrou na segunda equação do nosso sistema. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!